18h48, ao vivo, redação BH News. Hoje, às 11 horas da noite, assista a Cena Política, que é um programa que eu também apresento aqui na BH News TV. Nós vamos debater todo esse cenário político do país. Hoje, por exemplo, foi processos ao Supremo Tribunal Federal de Aécio Neves, que é o presidente do PSDB e líder da oposição, do presidente do Senado, Renan Calheiros, de Romero Jucá, que é o senador e que deve ser o líder do possível governo de Michel Temer, e foi também para a Operação Lava Jato, processo referente a supostas propinas no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo tucano de Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje é um dia de política com muitos assuntos e Cena Política, às 11 horas da noite, com presença do cientista político da UFMG, Leonardo Avritzi, e com o colunista de política, do jornal O Tempo, João Gilberto Júnior. Sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News dessa segunda-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. E temos outros assuntos também aqui no Redação. Futebol. Será que o América vai derrubar outro técnico? Será que o América vai derrubar também o técnico do Atlético? Já derrubou o técnico do Cruzeiro. É um dos assuntos que nós vamos abordar aqui no Redação BH News ao vivo. E olhe bem, o número de pessoas infectadas pela dengue em Belo Horizonte aumentou 9,9% em apenas uma semana. Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 44.176 pessoas foram contaminadas pela doença desde o início deste ano na capital, o que equivale a 3.984 em apenas uma semana. O número pode aumentar, pois outros 60.506 casos, notificados ainda, aguardam resultado de exames. A Secretaria também confirmou outra morte pela doença, o que eleva o número de óbitos para 16 na capital mineira. A morte é de um homem de 75 anos que tinha doenças associadas. Em relação ao Zika, a capital tem 32 casos confirmados. E com a chegada do frio, se é que essa temperatura vai continuar, devem diminuir os casos de dengue, de zika, de chikungunya, mas vem aí a gripe, a RH-N1. A vacinação começou no último sábado, você deve se vacinar, porque já morreram quase 300 pessoas no país por causa dessa praga, mais uma praga no Brasil. E olhe bem, uma carreta foi apreendida ontem com mais de 1 tonelada de maconha na BR-381 em Sabará. Isso sempre tem acontecido em Sabará. A polícia tem de ficar de olho naquela rota. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida dentro de sacos de arroz. O veículo foi parado durante uma fiscalização de rotina. Foi pedido ao motorista a habilitação dele e a nota fiscal da carga. O condutor pediu aos agentes para ir até a carreta buscar os outros documentos e fugiu com um assistente por um matagal. Antes de fugir, o motorista ainda cortou os fios de um rastreador dentro do caminhão para tentar dificultar a fiscalização. O homem de 46 anos e o assistente são procurados. Muito bem, eu estava falando aqui da gripe H1N1, falei errado, é a influenza. E o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília informou que um tremor de terra atingiu na manhã de hoje parte da região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com especialistas, o abalo de 3,7 na escala Richter teve o epicentro na cidade de Esmeraldas e pode ser sentido em um raio de 100 quilômetros. O tremor de 3,7 é considerado moderado para o Brasil.
O abalo registrado às 6h21 da manhã não compromete a estrutura das casas. Esse é o maior abalo já registrado no local. O Observatório Sismológico da UNB disse que novos abalos podem acontecer nos próximos dias na região metropolitana da capital. Conforme a universidade, os novos tremores devem ser bem menos intensos que o de hoje. Belo Horizonte está em cima da boca de um antigo vulcão. É uma região perigosa, mas esse aí foi o maior abalo que já teve na história registrada de Belo Horizonte. E veio lá de Esmeraldas, não nasceu daqui. E a cidade registrou hoje a menor temperatura em 2016. Nos bairros Belvedere e Alto Santa Lúcia, que é por aqui onde está a BH News TV, na região centro-sul, os termômetros marcaram 11 graus e na região da Pampulha, 13 graus. Conforme a meteorologia, o frio continua principalmente durante a madrugada, pelo menos até quarta-feira. As baixas temperaturas são reflexo da massa de ar polar que está sobre o sudeste do Brasil. A semana começa com o céu aberto na maioria das regiões mineiras. No leste e nordeste, o sol aparece entre nuvens. Em Belo Horizonte, a máxima gira em torno dos 25 graus e não há previsão de chuva para esta semana. Tá vendo? Por isso que eu estou aqui com um casaco de veludo. Essa região aqui tem uma temperatura sempre menor do que o restante de Belo Horizonte. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.